está conectando, hein? Muito bem! Palmas, palmas e mais palmas. É a primeira vez que eu consigo conectar nesse Instagram pela primeira vez. Você está com o pé quente, Dani. Tá vendo, gente? Ó, pra quem tá vendo, ó, seja bem-vindo, muito bom. Olha só, começando com o pé direito. Então, você consegue me ver bem? Eu consigo. Você consegue me escutar bem? Consigo. Não sei se tá com um pouquinho de delay. Ah, o delay vai ter, mas não importa. Você precisa me escutar, depois vai ficar bonitinho. Como você me disse que ia usar, ó, hoje eu estou de camiseta de The Walking Dead. Muito bem, gente. Estou de Star Wars, que é pra mostrar, gente, carregar. Não precisa ser só sério, não precisa ser só Pronto, formal. Tem um lado divertido da coisa que vale a pena conhecer. pronto, muito legal. Gente, bem-vindo, Fê Alves, bem-vindo, Lucas, Felipão, obrigado pela presença de todo mundo aí. Esse é o Só gente boa, só gente nosso boa. terceiro episódio do nosso Topcast, o Topcast 03, começando hoje falando sobre RH para a TI, ou RH como um todo, a presença ilustre da Dani. Você sabe que eu não falo com essa moça nunca. Eu, na maior cara de pau, mandei mensagem para ela, falar que a gente quase não se fala, vamos fazer uma live, o que você acha? E ela, como louca, concordou. E para quem não me conhece, não sabe o quanto eu sou uma pessoa envergonhada, gente, para aparecer assim com live, aparecer, conversar e não sei o quê. Ele Quem prometeu para conhece mim que ia ser sabe, uma né? conversa de boa. Então estamos aqui para isso. Que legal, que legal. Gente, nós estamos um pouco adiantado, ótimo, porque a gente conseguiu entrar da outra vez. Eu geralmente faço o Topcast às sextas-feiras. Parece que as sextas é um pouco mais cheio, aí entra, sai, entra, sai. Esse é o Topcast é um Topcast da empresa Utopia Digital, que porventura é minha empresa. Ah, não diga! E nós fazemos, como funciona? Fazemos um bate-papo de 30 e 40 minutos, sempre uma vez por semana, falando sobre vários aspectos da área de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo. Fazemos um bate-papo aqui livre, essa live fica salva lá do jeito cru e brincalhão que nós estamos fazendo aqui. Depois a gente deixa ele mais bonitinho, a equipe faz uma edição com abertura, com efeitos. E aí isso vai para o Spotify, então quem puder depois pesquise lá no Spotify o Topcast ou no nosso canal do YouTube. O Utopia Digital, nós já tivemos aí uma conversa com o Abner falando sobre o que é exatamente nuvem, de um padrão muito básico, explicando o que é essa tal dessa nuvem, e falamos com a Tuti Propaganda sobre identidade visual e marketing. Também explicando o que era logo, o que era identidade visual, e hoje vamos falar sobre RH de uma forma geral. Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso Topcast. Obrigado pela presença da Dani, obrigado por aceitar o convite. Eu espero que depois disso a gente possa pelo menos marcar para tomar um café, fazer um churrasco, Por não favor. marcar só Saudades. online assim. Geralmente eu começo fazendo o quê? Nada melhor do que a pessoa se apresentar. Quem és tu, Coriolano? Me diga, quem que é a Dani? Me fala um pouquinho da sua trajetória, como que você começou, onde você chegou. Vamos lá. É engraçado, né? Porque quando a gente se apresenta, a gente pensa em várias coisas para contar, né? Tem a parte do marketing, de fazer a venda, de não sei o quê. Eu gosto muito de começar pelo meu lado pessoal. Então, eu sou a Dani. E antes de tudo, eu não sou dona da verdade, não sei de tudo. E tô aqui para aprender tanto quanto todo mundo. Eu sou mãe de 2 gatos, sou casada, moro em São Bernardo do Campo, então bairrista pra caramba. Me formei em psicologia há algum tempo atrás. E fui ao longo da minha trajetória buscando caminhos um pouco diferentes dentro da parte administrativa, de RH e tudo mais. Me formei em arte-terapia, fui para o caminho do coach ontológico, que é um pouquinho diferente do que está acostumado. Eu sei que é um nome que às vezes dá aquele susto, né, que todo mundo fala. E hoje trabalho em diferentes frentes. Então, entro como consultora, entro com um olhar de RH, tem a parte de cultura organizacional, faço parte da InPeople hoje, que é uma empresa do meu coração,
Dou mentoria, faço coaching, enfim, faço um pouco de tudo, sempre com um olhar de desenvolvimento de pessoas, do desenvolvimento humano e de como a gente pode fazer diferente. E, entre as coisas todas que eu faço, a mais recente é dentro da construção de imagem, que é uma maneira que a gente também tem, eu com mais 2 pessoas, enfim, a gente se juntou para ajudar as pessoas a entenderem como elas podem ser colocadas, enfim, e tudo isso entra da parte de gente. Então, independente de ser RH, independente de ser mentoria, independente de qualquer coisa, a gente cuida de como as pessoas podem ser vistas, de como elas querem ser identificadas, enfim, tem um monte de coisa por aí. Então, para começar, um pouquinho de mim. Legal, bacana. Você, como uma boa moradora do ABC, você também, quando sai daí, você fala que vai para São Paulo também? Com certeza, gente. São Paulo, não tem jeito, não dá para falar, vou para o centro, não, vou para São Paulo, e é isso, faz parte. Mas é pertinho da praia, então é uma coisa linda, não é interior, só para deixar claro, tá? Eu, como bom morador de Cotia, eu moro aqui na região da Grande Viana, eu também falo que vou para São Paulo quando eu saio daqui da minha região, faço parte. Faz Bom, parte. Dani, você faz uma série de coisas, né? Então, Sim, basicamente é tratar pessoas, mesmo que seja sim. desde a O parte olhar que a gente tem é sempre pessoas. desde que seja da parte da imagem ou da consultoria. Eu quero partir um pouquinho do básico, tá? Tem muita gente ainda que confunde um pouquinho o que é RH, o que é DP. Qual que é a função exatamente do recurso humano na sua definição? E me diz um pouquinho o que você sentiu na sua transformação como RH do início. Vamos trazer cronologicamente até antes da pandemia. Tudo bem? Tá. Vamos pensar então, e aí me conta se eu estou indo no caminho que você está imaginando. Mas quando a gente pensa, né, por definição, a questão dessa dificuldade, às vezes, de entender o que é o RH, o que é o DP, misturar um pouco uma coisa com a outra, isso vem principalmente em empresas menores, em que muitas vezes o profissional de RH também faz a parte administrativa, que é de departamento pessoal. Então a gente tem que tomar esse olhar sobre o cenário em que a gente está, qual é a empresa, qual é o tamanho, qual a quantidade de funcionários, de colaboradores, enfim. Cada lugar vai ter uma nomenclatura. Pensando também na questão de tamanho de empresa, dentro do próprio RH, que é o olhar mais voltado para a gestão de pessoas, pode ter uma série de categorias, um monte de gente fazendo coisas diferentes ali. Então, o tamanho da empresa impacta, o tipo de empresa impacta, os segmentos que a gente vai lidar impacta e por aí vai. O departamento pessoal, enfim, resumindo do resumo, assim, é voltado para a parte administrativa. Então, entrada, contratação de pessoas, não o processo seletivo em si, mas a parte de documentação, questão legal, então, mais trabalhista, folha de pagamento, enfim. Algumas empresas têm um departamento pessoal dividido, então, por segmentos, então cada pessoa faz uma atividade. A mesma coisa acontece dentro do RH. O RH ele tem um olhar muito mais voltado para a gestão de pessoas. Então, desenvolvimento pessoal, cultura, o próprio processo seletivo. E a maneira como cada empresa vai fazer vai depender, como eu falei, do seu tamanho, da quantidade de pessoas que fazem parte desse núcleo. Aqui a empresa está dedicada, então uma consultoria vai trabalhar de um jeito, uma metalúrgica vai trabalhar de outro, né? Dependendo, vai ter, sei lá, 45 mil pessoas ali fazendo parte da empresa, como é que isso acaba sendo a atuação. Então, muito dessa confusão que surge, na minha opinião, tem a ver também com isso, com o tamanho da empresa e como as pessoas fazem a mesma função. Eu não sei nada de departamento pessoal, não trabalho com folha de pagamento, não entro nessa parte mais administrativa. A minha paixão, ela vem realmente desse outro lado, que é o RH, que é a gestão de pessoas, que é a área de gente, também tem os nomes diferentes aí, que no mercado vão surgindo, com essa diferença da maneira como a gente tem de olhar esse, bem entre aspas, capital humano. E aí tem esse olhar para a cultura organizacional, para o desenvolvimento, para a avaliação. É o RH que vai cuidar de como as pessoas vão tratar o feedback, de como elas vão trabalhar o treinamento interno, não tanto na parte só técnica, mas muito na parte comportamental. Ou quando a gente contrata, por exemplo, faz um processo seletivo para trainee, para estágio, dentro de cada uma das áreas, geralmente é o RH que cuida dessa parte. Cargos e salários, é o RH.
mais numérico em alguns pontos, né? O benefício, como é que é analisado, enfim. Então, composto o RH um pouco por essa forma. Foi por aí. Então, na verdade, quando você fala de benefícios, é com um olhar muito mais humano do que financeiro. Quando você pega a construção... Eu chamo de administrativa pensando no todo, né? Em toda a parte processual que tem dentro do departamento pessoal. Sim. Quando você pega a construção do RH, no meu entendimento, ela começou muito mais focado no recurso do que no humano. Se a gente for tratar numa balança, e a balança Sim. do humano foi subindo cada vez mais do que o recurso. Quer dizer, o foco muito mais no ser humano do que exatamente no que ele pode entregar. Como é que você do que no potencial que ele pode trazer, né? A tratativa nesse tempo? Em que como que você se adaptou, como que você vê que os RH se adaptam hoje a essa tratativa de enxergar mais humano do que ele pode trazer do que exatamente o recurso em si? Bom, eu sou jovem ainda, né? Então vamos combinar que eu não tenho tanto tempo assim de experiência para contar. E não, a gente não conta idade, essas coisas, a gente dá aquela disfarçada. Mas muito do que eu vejo é uma mudança na necessidade das pessoas que trabalham. Até a nomenclatura de chamar funcionário, chamar de colaborador, mudar para parceiro, enfim, o nome que for, a gente vem fazendo esse trabalho de transformação dentro das organizações, dentro do olhar, transformando inclusive o papel do RH para que ele seja cada vez mais estratégico. E muito da cultura que vem se transformando é saindo desse olhar mais industrial, em que a gente vê a pessoa como um número, e entendendo cada vez mais essa necessidade de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para que as pessoas cresçam de verdade dentro da empresa. Sai da função simplesmente apertar botão e entra num olhar muito mais crítico, de discussão, enfim. E eu acho que o papel do RH está diretamente ligado a isso. A mudança do papel do RH está diretamente ligada a essa necessidade que surge das pessoas terem mais propósito, das pessoas terem mais influência na maneira como elas são, como elas trabalham, como elas participam, e de trazer muito significado naquilo que é feito. Então, se eu fosse dar um chute nesse sentido, para mim ele passa por aí. Esse processo de transformação do RH vem também de uma necessidade que as pessoas começaram a trazer, da mudança da mudança do formato sobre como eu olho o trabalho, o emprego, a entrega, a efetividade, a produção, sabe? Então, são vários nomezinhos que a gente vai transformando e que, para mim, o RH ele tem um papel fundamental, principalmente no desenvolvimento de liderança. Porque quando a gente pensa que a liderança ela ajuda nessa formação das pessoas, ela potencializa a autonomia de cada um, não tem como desvincular uma coisa da outra. Sim. E quando você percebe que essas empresas, você imagina que elas foram obrigadas a se adaptar com isso, e aí, partindo do princípio que a gente teve que se adaptar rapidamente por causa de uma pandemia, então quem tinha muita questão da chefia e não liderança, e precisava muito mais do controle do funcionário, foi obrigado a confiar a ele, e você acha que eles foram obrigados a se adaptar a isso, ou era um movimento que já estava acontecendo e só acelerou com a pandemia? Eu acho que era um movimento que já estava acontecendo. Não acho que isso acontece em todas as empresas. Acho que existe muita resistência ainda. Pelo menos na minha experiência, eu vejo muita empresa querendo mudar, querendo fazer diferente, entendendo, independente dos motivos, tá? Não vou entrar no certo e errado, no porquê, porque a gente entra na individualidade de cada um. Mas eu vejo essa mudança acontecendo cada vez mais. A necessidade dessa mudança está presente. A pandemia, ela muda no cenário como um todo, não só dentro de TI, mas nas empresas em geral, a necessidade de você confiar mais no outro. Por quê? A partir do momento que a gente transforma a nossa forma de entrega, que a gente transforma a nossa forma de relacionamento, né, em que antes era presencial, a gente transforma para um modelo remoto, e de repente hoje a gente já está repensando se a gente volta no presencial, se é de uma forma híbrida, enfim, e aí cada empresa está se adaptando ao seu formato, à sua cultura, aquilo que acredita, a confiança ela vem como uma necessidade básica, porque de longe, se eu trabalho a partir do comando e controle, eu não consigo garantir mais que todo mundo vai entregar ou não. Eu preciso confiar. Eu não tenho como
né, uma chefia, uma liderança, enfim, ele não consegue acompanhar de verdade 20 pessoas, 24 horas por dia, ou dentro das 8 horas diárias ali de trabalho. Eu preciso confiar que aquilo vai acontecer, eu preciso acompanhar, desenvolver e entender a entrega. O acompanhamento, ele tem que acontecer naturalmente, senão se perde. Mas para mim é um processo que já vem de antes da pandemia, mas ele se potencializa nesse formato. É para todo mundo? Não, gente. Não tem certo. E aí é muito do certo e errado, né? Quando a gente entra nessa questão de moralidade, é muito difícil de você avaliar. Então, para mim, é muito do que funciona naquele momento dentro daquela empresa. Dentro da minha crença, daquilo que eu busco enquanto gestão, enquanto cultura, da maneira como eu trabalho nos meus clientes, nos lugares por onde eu passei, essa é uma mudança que já vem acontecendo, sim, ainda que seja uma mudança difícil, que gera dor, que gera transformação, que tem todo um impacto, desde a forma da contratação inicial, decisões do tipo, se você deixar o salário em aberto para todo mundo da empresa saber ou não, enfim, se é uma hierarquia horizontalizada ou vertical, enfim. Mas eu vejo isso desde antes da pandemia, e a pandemia ela potencializa tanto o lado bom quanto o lado não tão bom de cada um. Então, acho que isso pessoal ou profissionalmente falando impacta. De certa forma, a pandemia vai trazer uma seleção. Isso vai ser meio que natural a adaptabilidade do que se necessita. E o foco na entrega é o principal. Obviamente, existem perfis... Porque o cliente é necessário, né? Existem perfis que vão necessitar do comando-controle e tem perfis que estão focados na entrega. Da sua experiência nesses últimos tempos, o foco de entrega foi necessário muito mais na liderança ou na equipe? Eu diria que meio a meio. Porque foi uma adaptação dos dois lados. Mas o que eu vejo é que dentro da área de tecnologia isso acontece muito mais. É muito mais rápido essa transformação. Até por conta das metodologias ágeis que surgem e tudo mais, do que eu tenho visto, as empresas que trabalham nesse formato entregam mais, se adaptaram mais rapidamente e fizeram isso acontecer. Mas é um desafio tanto da liderança quanto da equipe. Não tem jeito. Se a liderança não entrar nesse processo, a equipe não deslancha. Se a equipe travar, o líder não consegue, enfim, de alguma forma acompanhar e cuidar desse processo. Então, os dois têm esses desafios, é parte da adaptação de ambos. É um trabalho em conjunto, não tem como. É um trabalho em equipe, não tem jeito, né? Ser humano é isso. A gente, quando eu brinco que eu falo que eu trabalho muito solo, muitas vezes, né? As pessoas acham que eu trabalho sem ninguém, é justamente o contrário. Independente de ser autônoma, de trabalhar numa empresa, trabalho em equipe, ele é fundamental em qualquer instância que você estiver, em qualquer área. E em TI, as pessoas às vezes acham que precisam estar muito distantes, né? Eu vejo muito área de desenvolvimento, a pessoa está lá codando naquele processo muito do individual. Se ela não tiver os rituais para compartilhar, para fazer a troca, ela não gera aprendizado. Então, não tem como não tirar o trabalho em equipe dentro desse processo. Bom, a gente de RH partindo para TI, existe alguma diferença de você fazer o RH para a tecnologia? Porque quando chega uma posição para você, chega com uma sopa de letrinhas. Você não é uma pessoa com conhecimento técnico. Como que você traduz, como que você busca um profissional dentro da questão técnica e valores que você precisa para isso? Como que você faz uma congruência de todas as informações para buscar o profissional para isso? Eu acho que tem diferenças em cada RH que você está. Dependendo da experiência que você tem, fica muito mais fácil. Eu trabalho em RH de TI há muito tempo, então a sopa de letrinhas para mim fica um pouco menos nebuloso. Para quem está começando, talvez seja mais difícil. A dica que eu sempre deixo também, aproveitando, como é que você aprofunda no negócio. Então, sentar com pessoas técnicas, ainda que você não entenda, e olhar como as coisas funcionam, entender o processo, entender a organização de pensamento, ajuda muito. Na contratação, eu como RH, eu olho principalmente o match que essa pessoa dá com a empresa. Então, a primeira coisa que eu olho, nem é tanto a parte técnica, até porque dentro desse olhar de cultura de RH que eu trago, né, das minhas experiências, das leituras que eu faço, dos autores que eu acredito, dentro de uma régua, por mais que a parte técnica seja fundamental,
e muitas vezes precisa ser um sênior que conhece tudo, mas não tem como abrir mão daquilo, ainda assim, a parte comportamental, ela vem antes. E quando eu falo comportamental, de novo, não tem a ver com certo e errado, tem a ver com o que funciona dentro daquela empresa. Não é ter um monte de gente igual, mas são pessoas que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos ideais, e têm em conjunto o mesmo propósito, né? Então, para onde a gente está caminhando? O que faz sentido? Às vezes, uma empresa com perfil agressivo faz muito sentido para uma pessoa e para outra não. E às vezes uma empresa que tem um perfil muito mais colaborativo vai funcionar para aquela e para uma segunda não casa tanto. Então a gente tem que entender como RH, quando eu estou no processo seletivo, a primeira coisa que eu olho é o quanto aquela pessoa pode compartilhar dentro daquela empresa, pode trazer de diferença, muitas vezes, porque a gente tem que buscar diversidade também, é aquela famosa, né? Caixa de ferramenta com uma coisa só não funciona, tem que ter o conjunto da obra, mas eu tenho que entender que os valores, de alguma forma, são muito próximos. Senão, não dá jogo, o conflito ele vai acontecer de uma forma não positiva. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha a parte técnica, é fundamental, de verdade, que a liderança esteja muito próxima desse RH. E, afinal de contas, quem conhece muito mais da competência técnica é essa pessoa. Então, para ter esse aval, essa troca precisa acontecer. O RH sem o líder da área não funciona. Ele não vai trabalhar toque de caixa no sentido de fecha 20 vagas, vou lá, pesquiso, coloco a sopa de letrinhas, levo. Se eu não tiver esse outro olhar, eu não entrego da melhor forma, na minha visão. Então, para a gente, de novo, o trabalho em equipe é fundamental. Eu preciso ter essa liderança próxima no processo seletivo, com esse olhar para entregar em conjunto. Eu fiz um processo num cliente há pouco tempo, junto com o pessoal da InPeople, e a gente entendeu a importância de dividir as etapas. Então, o que está na etapa técnica? Quais são as pessoas que estão na etapa inicial? Quem são as pessoas que estão na etapa final, na banca final de decisão? Porque isso também é um processo. Como é que a gente faz uma entrevista em equipe para que mais pessoas validem a importância dessa contratação, o entendimento se essa pessoa é realmente a pessoa ideal que vai se dar bem no time ou não, enfim. A gente da Soft fazia muito isso, né? Era um lugar em que a gente entendia que fazia todo sentido fazer esse tipo de contratação. Enfim, então, para mim, essa transformação faz a diferença. Só para fazer um link, gente, trabalhamos juntos na Soft, eu e... Sim, eu já estou aqui falando porque a gente é muito amigo. Para mim já fica claro, né? Às vezes as pessoas não sabem. E a gente troca muito figurinha sobre isso, porque é bem bacana o olhar e até alguns modelos, como por exemplo a equipe participar da escolha de um profissional que vai trabalhar junto com eles, porque a equipe fica muito mais tempo do que o líder. O líder seleciona, mas quem escolhe é a equipe. Então, isso era uma coisa bem bacana de se sentir e entender. Até esse processo, quando a gente fala de valores, e eu trago pessoas para tocar projetos comigo que, obviamente, têm os valores que concordam com a minha empresa, eu acho que todo mundo vê. E isso é importante até para você tocar com os seus clientes. E hoje eu percebo isso, eu levo até papos na minha terapia, de que eu trago clientes que estejam diretamente ligados aos valores em que eu acredito e que eu embuto na minha empresa. Então, é um casamento. Se você tem valores que é importante que a sua equipe também esteja compartilhando e você tenha clientes que também acompanhem isso, é o casamento perfeito, que você vai conseguir trafegar e conseguir trabalhar esses valores ali dentro. Né? Se você não tem, desde você como funcionário na empresa, como seu cliente, você vai começar a discutir contratos, que a gente fala, né? Que a relação está muito legal, a gente começa a discutir contrato. Então, são coisas que você leva para você, na sua bolha empresarial, conseguir manter tudo isso ali dentro. Né? Agora, perguntas capciosas. Quando a gente fala de questões técnicas e valores, e você tem isso na balança, como é que você chega a uma decisão? É melhor um cara que tenha valores mais próximos à empresa, mas que não tenha conhecimento técnico e que eu possa ter aula para isso? Ou um conhecimento técnico a mais e uma ou outra coisa que talvez
não bata. Isso, de modo geral, acho que isso depende de liderança para liderança. Eu tenho a minha convicção dentro disso em algo, mas eu quero saber de experiência sua. Eu vou falar depende, você vai me matar, mas não. Eu acho que depende de verdade, eu vou explicar por quê. Às vezes, não ter aquela pessoa com conhecimento técnico naquele momento vai te gerar um impacto no resto da equipe, no negócio e no cliente que não dá para a gente colocar em jogo. Então, acho que na balança tem uma questão de risco também que a gente precisa pensar. Do outro lado, se eu entendo que essa senioridade ou esse conhecimento técnico que é tão necessária, mas a pessoa tem alguma antividência muito grande, alguma quebra de valores muito grande, eu não abro mão. Então, por exemplo, a minha sugestão, quando tem uma quebra de valores, a gente muda o formato. Então, eu preciso daquela pessoa, como é que a gente pode fazer uma combinação diferente? Então, ela não entra como um funcionário, ela pode ser um prestador de serviço no sentido... como que eu vou explicar o que eu quero dizer? Não temporário, mas assim, ele vai ser contratado para aquele projeto, muito às claras. Então, olha, estou aqui te contratando, você tem interesse nesse projeto? E mudar o formato do vínculo. Não por uma questão legal trabalhista, mas por uma questão de acordos, por uma questão de não impactar na equipe. Eu já vi muita gente contratada errada simplesmente porque tinha parte técnica e era problema para a equipe, definitivamente. As pessoas começavam a sair, ia ter turnover, ia ter mais problemas do que coisas positivas. Então, às vezes, renegociar com o cliente é melhor do que fazer uma contratação indevida. Então, olhando para isso, eu acho que depende dentro desse formato. Agora, por exemplo, a pessoa não tem aquele match completo, mas você entende que ela vai agregar alguma coisa positiva, ainda assim, que tem espaço para desenvolvimento daquele potencial, que tem espaço para a gente acertar algumas linhas que ainda não estão tão dentro daquilo que a gente busca. Puxa, valoriza a contratação daquela pessoa, vamos dar uma oportunidade também, né? Tem a questão da confiança, de como a gente entende que vale a pena. Bota na balança, vê o risco para o negócio, acho que isso não tem como abrir mão. Formas de contratação, eu acho que são sempre, principalmente na área de TI, a gente sabe que tem gente que trabalha em vários lugares ao mesmo tempo, tem muito freela, tem muito temporário, tem muita gente que prefere trabalhar como PJ, eu acho que também tem uma escuta aí sobre o desejo do outro, né? O que o outro prefere? E transparência, gente. Assim, como é que a gente trabalha de uma forma muito clara com quem está vindo. Não adianta contratar por baixo dos panos, porque também não adianta. Vai dar problema lá na frente. Então tem que ser muito bem equilibrada essa tomada de decisão. Tem que pôr na balança, não tem jeito. Então, basicamente, você cria um checklist do que você não abre mão, nem tecnicamente, nem de valores. E aí você vai selecionando se na balança faz sentido ou não. Seria isso. E aí, obviamente, vai depender de cada um que vai escolher isso. Exato. Legal. Parece meio clichê, gente, mas a coisa do depende é muito real. Sim. Porque você tem que colocar na balança esse risco, esse potencial, o que acontece, quem é parte da equipe, qual que é o valor que você está investindo nisso, qual é o impacto que o cliente vai ter, qual é o impacto que você vai ter em relação... Enfim, tem tantas variáveis que a gente precisa olhar que dar uma resposta de sim ou não, às vezes... não é realidade, sabe? Mas para trazer um pouco de realidade das pessoas que estão em busca de uma posição para a área de tecnologia e muitas vezes mas eu não tenho conhecimento, mas eu tenho, mas eu não consegui, mas a vaga era minha cara, mas não foi, e muitas vezes eu fui chamado para uma vaga que não tinha muito a ver. Qual que é a possibilidade de se dar mais match? Porque assim, eu vejo no mundo geral, não só LinkedIn, mas como um todo, o RH ele é muito excomungado. Vamos lá? Vamos dar real. Muita gente fala mal de RH, diz que não tem feedback, não tem resposta, porque... Mas eu sempre penso o outro lado. E aí eu até passei por um processo no passado em que eu fui muito bem acolhido, vamos dizer, essa é a palavra, acolhido no processo. Em feedback, em resposta, e fiz um texto legal no LinkedIn, parabenizando a pessoa, foi para a direção, foi muito legal diante disso. E isso não denigre os outros,
Mas eu entendo que, se eu estou procurando, por exemplo, um programador full stack, e eu sou um cara de infraestrutura, eu me candidato para essa vaga, e imaginando que o RH recebe uma série de currículos ali dentro, eu entendo que se for responder para cada um, se você não estiver próximo do perfil, fica muito difícil. Então, como é que você enxerga hoje essa questão do feedback sim ou não, da questão de estar dentro do perfil ou não? Porque muitas vezes você tem um perfil na chamada, às vezes você não tem o perfil e aí vira uma dúvida. E óbvio, as pessoas se candidatam a 20, 30 vagas às vezes por dia, né? E aí eu entendo que eu pelo menos na minha época tinha um tempo, se em tanto tempo não tive resposta, eu já sei que foi e vida que segue, né? Mas o que o profissional pode fazer de diferente dentro disso para se encaixar melhor e também para fazer a parte dele, além da parte de excomungar o RH. Cada um tem sua parte de culpa dentro disso, claro. Você sabe que, ouvindo você falar, me veio várias coisas assim para eu comentar, compartilhar, enfim, porque acho que tem vários pontos nisso, tudo que é maravilhoso. O primeiro que eu vou falar é, gente, primeira coisa, RH é gente e RH erra. Vamos assumir que a gente também come bola. Às vezes a gente acha que mandou e-mail, puxa vida, passou. Igual todo mundo. Às vezes o programador erra o código, não entrega, não cumpriu o código. Acontece. Então, acho que a primeira coisa é tirar é deixar e entender que a gente também pode errar, isso acontece. Então, eu já errei, já fiz coisas que, enfim, passou o prazo, enfim, acontece. A segunda muitas vezes, dependendo da vaga, a quantidade de currículos que a gente recebe é enorme, assim, é gigantesca. Então, a gente também acaba tendo que ter um controle, uma boa organização para dar conta de avisar todo mundo, de dar o retorno. Eu sou super a favor do feedback. Dá para a gente dar um feedback individualizado para todo mundo? Às vezes não dá. Às vezes a empresa não tem nem braço para isso. Então, a gente também precisa ter o combinado. Agora, o que eu acredito do lado de RH o que eu combinei com a pessoa, eu vou cumprir. Então, se eu combino com ela, olha, eu vou te passar um feedback, pelo menos do sim ou do não até o final do mês, eu preciso passar um feedback do sim ou do não até o final do mês. Ponto. Se a pessoa me pergunta, você consegue compartilhar comigo um feedback mais detalhado? Eu vou ser sincera, eu vou falar se sim ou se não. Dependendo da vaga ou da empresa onde eu estou, dá. Dependendo do lugar, não tem como. Então, a gente também tem que trabalhar a partir dessa realidade. A dica que eu queria deixar, e aí se eu fugir muito da pergunta, me volta, tá? Mas pensando no público de TI, tem muita vaga, tem muita oportunidade, tem muita chance. Nem todas as oportunidades vão caber para todo mundo. Por quê? Essa coisa do mandar, às vezes, 30 currículos para 30 lugares diferentes, pode ser mais um problema do que algo positivo. Eu sempre dou a sugestão da pessoa pesquisar a empresa, ver no LinkedIn pessoas que trabalham nesse lugar, entender um pouco dessa cultura, se encaixa com você ou não, até para você não simplesmente participar de um processo seletivo que de repente nem tem a ver contigo, não faz sentido, aquela coisa toda. É claro que existem casos em casos, e às vezes a gente está desempregado, a gente precisa de um emprego, e o desespero bate na porta, a gente tem que atirar para todo lado. Então não estou sendo também puritana no sentido de, não, tem gente que precisa e a gente sabe. Mas se você pode escolher, se você está num momento de busca mais tranquila, faça isso. Pesquisa, entenda quais são os lugares, onde você pode se encaixar, o que faz sentido para você, converse com pessoas. O networking e a indicação ainda são ferramentas muito importantes. Então, coloca a cara tapa igual o Renato fez. Dani, faz tempo que eu não falo contigo, você topa, bora lá. Então, assim, isso ajuda a fazer a gente crescer, a acontecer e tudo mais. E a gente se põe à prova também, a nossa vulnerabilidade do lado de cá, né? Como é que a gente coloca a nossa cara aí, enfim, no mercado. Então, acho que é um pouco disso. E aí, quando a gente recebe, às vezes, um feedback negativo, porque não deu certo, enfim, não vá para o lado da diminuição. Puxa, não consegui, não fui bem. Não. Tenta, claro, fazer a reflexão sobre como você saiu, o que aconteceu ou não. Um exercício legal é de repente, se você está fazendo uma entrevista no remoto, né? Tenta depois, logo que termina, anotar o que você disse, o que você não disse, faz uma autorreflexão, né?
do seu sentimento, principalmente. Você ficou nervoso, não ficou nervoso? Tremi na base ou não? Me saí bem? O que eu comentei, o que eu não comentei? Para, inclusive, pensar o que você pode fazer diferente nas próximas. Acho que autoconhecimento é fundamental nesse caso. Uma outra coisa que eu acho que vale é tentar pedir para o RH esse retorno, né? Às vezes você manda um e-mail, recebe um e-mail de negativa, você pode perguntar, olha, sei que de repente você tem muitas pessoas aí, mas você consegue me dar um feedback aprofundado? Ou não, você já tem. Então tentar também é uma possibilidade, né? De repente a gente coloca a cara a tapa aí e recebe o feedback. Em algumas empresas, em alguns clientes que eu trabalho hoje, a gente tem uma parte de teste prático e a gente envia o feedback de todos os testes práticos. Independente de ser positivo ou não, a gente manda de todo mundo. Então, cada empresa também vai ter o seu formato. De repente, essa é uma empresa que vai se encaixar melhor com aquilo que você está buscando para a sua vida profissional. Então, poxa, não deu certo dessa vez? Como é que você tenta de novo? Ou tenta outras vagas, ou tenta outras oportunidades, enfim. Então, deixar empresas que tem a ver com você no radar, para que você também volte a se candidatar no futuro, enfim. Mas acho que cara de pau é uma coisa importante, sabe? Não sei se eu fugi muito da pergunta, me conta. Cara de pau vale para a vida. Para você vender, para você barganhar com a esposa ou marido, para você pedir um aumento e para você trabalhar. Faz parte. O não, você já tem... Negociação, né? A base da negociação. Sim. Não tem muito o que fazer. Então, dicas valiosas, anotem aí para que vocês possam. É um bate-papo muito informal, então vocês estão tendo dicas que talvez vocês não teriam em um local. Então, pesquisem sobre a empresa, dê uma olhada. O network ainda funciona muito bem, porque uma indicação sempre é válida, mas é uma indicação de quem te conhece como ser humano e como profissional. Exato. Muitas vezes o cara fala, oi, tudo bem? Pode me indicar? Óbvio que não, porque você não tem nenhum relacionamento que possa, e obviamente o nome da pessoa está em jogo dentro da empresa a partir disso, né? Hoje, com toda essa questão de pandemia, obviamente a maioria dos processos foram online, nós estamos falando aí de tantos testes técnicos como testes comportamentais. O que vale na balança hoje? Um teste comportamental num técnico ou a conversa, o tete a tete, um olho no olho que você possa sentir mais ele? É uma balança dos dois? O que você usa como decisão final de escolha, se é que você usa algum desses? Uhum. Eu acho que depende da vaga, depende da empresa e do ambiente daquilo que está acontecendo. Mas teste, ele é uma ferramenta, ele não pode ser simplesmente a única base de olhar, né, para esse candidato. Mas muitas vezes ele ajuda, principalmente quando tem uma quantidade muito grande de candidatos. É uma forma de você também selecionar pessoas, né? É a melhor forma? Não sei, talvez não. Mas hoje, pensando até em como a gente pode automatizar e tudo mais, é uma maneira real e que funciona dentro dessa seleção de profissionais, enfim, por aí vai. A conversa a gente tem que tomar muito cuidado, para não ir para o lado só do feeling, porque senão fica uma coisa muito da falta de evidência. E a gente precisa fazer um bom processo seletivo com base numa matriz de competências, com base naquilo que foi traçado, desenhado enquanto área, junto com essa liderança, junto com o RH, enfim. Então, para que um bom processo seletivo aconteça, e aí na minha balança, quando eu estou fazendo o processo seletivo, eu olho para esse mapa de competência. Então, eu tenho uma régua que eu identifico quais são as notas possíveis, dependendo do tipo de resposta que essa pessoa me dá. Ótimo. Se eu vou na base da conversa e eu falo, demonstrou, não demonstrou, e só fica no sentimental, na intuição, por mais que a intuição seja boa, muitas vezes, só isso não funciona. E aí eu estou enviesando completamente qualquer resultado que eu traga sobre qualquer candidato. Então, o processo seletivo ele tem que ser cada vez mais, eu acho que isso é uma coisa que ainda falta muito no RH, e eu tenho aprendido muito sobre isso, o quanto falta números, dados, ferramentas e informações que validem aquela tua opinião, para sair dessa coisa do achismo. Eu acho que aquele é melhor, eu acho que aquele outro é melhor. Não. Como que eu estou pautada em informações para realmente garantir quem faz mais sentido ou não dentro do processo?
E você comprova um teste com o outro, por exemplo, você fez um teste que gerou alguns resultados comportamentais que você consegue condizer numa entrevista pessoal ou online, ou não necessariamente? Não necessariamente. Hoje em dia, eu não uso teste comportamental, por exemplo, né? Mas eu conheço muitos lugares que usam. Tem alguns muito, muito bons, inclusive, mas eles são sempre um ferramental. Ele é a base, né, para uma decisão, mas ele não pode ser a única fonte. Ele pode ajudar nessa tomada de decisão. Uma videoentrevista, por exemplo, é uma outra ferramenta. O teste prático, como a gente falou, técnico, ele é uma outra ferramenta. Quem vai fazer a avaliação técnica, muitas vezes, nem é o RH. Então, se você toma isso só como base, putz, pode ser ruim. Então, assim, precisa ter, de novo, num processo com 15 mil pessoas, ter um teste, ele ajuda você a ter uma seleção, um funil. Esse funil ele vai acontecer em algum momento. Eu não consigo entrevistar 21 mil pessoas. Então, a gente tem que fazer algum jeito de automatizar esse processo. Só isso, não é porque você foi o melhor teste que você vai ser a pessoa contratada. Mas o fato de você ir muito bem no teste faz com que você siga para as próximas etapas. E aí, lá na frente, cada coisa, cada etapa que vai acontecendo, isso vai tendo um peso diferente. Na verdade, faça o seu melhor em cada fase para que você possa ultrapassar e cada vez demonstrar mais que você está Exato. apto para a vaga ou para trabalhar naquela empresa. Existe ainda um Exato. estigma na área de tecnologia, na área de programação, você buscar pessoas mais introspectivas e com uma concentração maior, diferente de um suporte, ou hoje isso caiu por terra e você busca outros fatores? Eu acho que, de novo, pela minha experiência, pelos lugares onde eu tenho passado, isso caiu por terra. Buscar uma pessoa mais introspectiva não faz sentido. Eu acho que não é nem esse olhar que a gente tem que ter. O que a gente precisa para essa vaga? O que faz sentido nesse momento? Quem é a pessoa que a gente está entendendo? Como é que a gente trabalha a diversidade dentro desse olhar? Ok, ter pessoas mais introvertidas é legal, ter pessoas mais extrovertidas também é legal, ter pessoas júniores é legal, ter pessoas mais sêniores é legal. A gente tem que entender a composição desse time. Então, se vier com uma determinante nesse sentido, eu acho muito ruim. A não ser que você queira fazer algo específico dentro de um processo, tem que ser muito bem analisado, para você não excluir ninguém de qualquer processo seletivo por uma... De novo, a gente tem que olhar a diversidade. Não dá para você escolher de um jeito ou de outro por um motivo que outro não faça sentido. A gente tem que tomar muito cuidado, de novo, com os achismos, com os porquês das tomadas de decisão, porque senão eu chego e falo assim, eu quero uma pessoa super comunicativa para trabalhar, sei lá, com estatística. Tá, para quê? Por que isso está no seu mapa de competência? Tem um propósito? Tem uma necessidade? Porque se não tiver, eu estou buscando alguém, eu estou colocando regra onde não precisa. Agora, pera, eu preciso de alguém que saiba trabalhar em equipe, porque vai interagir com todas as áreas. Isso sim é uma competência que eu preciso olhar. Ou então, uma pessoa que é comercial. Ela tem que ter uma boa comunicação. Ela pode ser uma pessoa introvertida, que se comunica muito bem, e que aparece muito bem e que faz ótimas vendas. Então, não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Eu tenho que entender muito claro qual é a competência necessária dentro daquele processo. A ideia é quebrar os preconceitos que existem no mercado. Justamente falar disso para entender que não existe um caminho correto ou um perfil. Vai depender muito. Eu tenho programadores que tocam a parte de desenvolvimento mobile, de desenvolvimento web dentro da empresa, que são super extrovertidos, têm uma comunicação muito boa e é um fator necessário porque eu preciso sentar com o cliente para desenvolver, entender e a ação de criatividade, de inovação é muito mais importante para mim do que a programação em si, que é tentar enxergar o que a gente pode melhorar dentro do processo como um todo. Então, é muito mais entender o contexto, entender o todo, do que qualquer outra coisa. Né? Dentro dessa vida de RH, de tecnologia, né? Então, eu sei que você trabalhou em empresas mais tradicionais, trabalhou em startups, trabalhou em consultorias. Qual que é a grande diferença de uma para outra que você sentiu? O que uma pode completar a outra?
Uma boa pergunta. Olha, eu acho Pode que tem uma pensar, não tem diferença, problema, a gente tem talvez. tempo. É, não sei nem se eu tenho uma resposta certa, ou, enfim, vou falar o que me veio muito assim. Acho que tem uma questão, talvez, do tempo, sabe, da empresa, porque aí a forma como os processos eles acontecem e a maneira como a integração da equipe acontece é de uma forma diferente muitas vezes. Às vezes, uma startup, a informalidade, a falta de processos, gera uma agilidade de um jeito diferente, que de repente uma empresa mais tradicional, já com tempo de casa, enfim, acontece de uma outra. As duas têm prós e contras. Eu acho que cada uma trafega no seu, dentro do seu tempo, sabe, de maturidade, dentro da necessidade, porque quando você tem muito mais pessoas envolvidas, você talvez precise criar alguns mecanismos para que a coisa flua de uma outra forma. Acho que tem que trazer um pouco mais esse olhar, sabe? Eu acho que a diferença está aí, na maturidade de como a empresa se posiciona, se coloca, na integração entre as pessoas, na clareza de papéis e responsabilidades, que pode ser diferente. Geralmente, numa startup menorzinha, assim, muita gente faz muita coisa, e às vezes aquilo, né, pode ajudar, como eu falei, na agilidade, pode atrapalhar do outro lado. Às vezes a falta de clareza qual que é o próximo passo. Ter um RH mais estratégico talvez seja mais difícil. E aí a gente está falando de tamanhos de startups diferentes, claro. Startups com grandes investimentos já tem um outro perfil. Então acho que tem que olhar um pouco por esses dois lados. E depende muito também do processo de quem está na liderança dessas empresas, né? Qual é o perfil, qual é o estilo, qual é a cultura que surge em cada um deles, qual é o profissionalismo que tem em um ou não, como é que eu olho para as metas de um jeito, enfim, acho que as diferenças transitam por esse caminho. É uma escolha dos dois lados, né? Quando você olha as empresas, a empresa escolhe o profissional, mas o profissional tu precisa escolher a empresa. Precisa olhar, tem até Sim, alguns memes de startup que falam, né? Trabalho 15 horas, mas tem uma mesa de bilhar e posso ir de bermuda. Então, existem algumas coisas que você precisa escolher. Claro, é uma brincadeira, mas o que você busca, né? O que você está olhando? A gente olha o âmbito o ambiente de TI, de certa forma, mais escasso, olhando numa questão de profissionais, de programação, e muito voltado à questão de valores financeiros. Hoje, como que você enxerga hoje? Hoje ainda há uma disputa em questão de valores financeiros. Eu vou te dar um exemplo. Programador Java. uhum. Programador Java é uma coisa infernal de se achar. E quando se acha é peso de ouro, né? Como é que você, hoje, as empresas trabalham nisso para não virar uma moeda de troca, né? Tipo, eu vou por R$ 500, mas eu vou embora por 1.000 e assim por diante. Então, as empresas hoje, que eu entendo, elas têm que fazer um processo um pouquinho diferente. Não é só a contratação, ou só o salário, ou só o bônus. É um olhar mais geral. Como é o ambiente de trabalho? Quais são os desafios que eu estou proporcionando para essa pessoa? Eu sei que desafio é uma palavra que virou, enfim, clichêzona também, mas assim, o que eu proponho para essa pessoa que está entrando de diferente, de aprendizado? Que tipo de relação ela vai ter? Que tipo de conhecimento ela vai adquirir? Porque a gente e aí é um olhar muito meu também nesse sentido, de que a gente acha que é só por dinheiro que todo mundo faz tudo. Eu não penso assim. Eu acho que dinheiro move, move. Mas uma liderança mal conduzida faz com que eu saia mais rápido, independente da remuneração que eu ganhe. Uma empresa que não tem uma cultura que me agrada, no sentido de valorização, reconhecimento, feedback, suporte, também vai fazer com que eu saia, independente do valor que eu ganhe. A não ser que aqueles valores não me impactem. Então, se eu não ligo do jeito como eu sou tratado, se eu sou uma pessoa movida simplesmente pela parte financeira, eu vou ficar nessa empresa. Quantas pessoas você conhece que é movida simples e unicamente pela parte financeira? Eu, pelo menos, conheço pouquíssimas. As pessoas podem dizer que dinheiro é, mas não sempre tem uma outra coisa que Eu acho coloca que na existe um balança. fator de maturidade aí dentro. Já Também. são fases. Profissionais já passaram por fases assim e descobriram que não faz sentido. A maturidade faz com que a gente busque outras coisas.
Exato. Então, acho que seria muito ruim dizer, ou muito generalista dizer que as pessoas ainda estão só nesse processo do dinheiro. O dinheiro, ele conta? Sim. As pessoas largam lápis para ir para um lugar que paga 500 mil reais a mais? Saem. Mas também tem um impacto aí de muita gente que não faz mais isso porque entende o valor de construir, de dar valor para outras coisas dentro da empresa que não só financeiras. Financeiro, ele é importante? Claro. Ele é a única coisa? Não. Legal. Bom, eu vi que você, na nossa conversa, deixou uma dica sobre a questão de processos. Nós estamos extrapolando aí os nossos 45. Geralmente eu falo 35, 40, mas a gente fala bem. Eu preciso Me enganou. guardar, Falou 30 pra mim, olha só. mas eu quero te trazer outras vezes para a gente aprofundar outros assuntos. Agora já deu um ice break, você está mais tranquila, você viu que não foi tão assim, que você pode tocar numa boa, que é só um bate-papo, não tem problema nenhum. Queria que você deixasse para o pessoal que acompanha a gente aqui ao vivo, depois no Spotify ou no nosso canal no YouTube, uma dica que pode ser uma frase, um livro, um software, o que você quiser para a gente fechar com chave de ouro. Bom, se você ficou até aqui, me ouvindo falar até agora, você talvez tenha visto que eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, e eu acredito realmente nisso. Acho que para a gente se desenvolver enquanto profissional, a gente tem que se conhecer muito bem como pessoa. Então, a minha dica é de um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Uma coisa que eu tenho visto muito ao longo aí da minha vida como RH em TI é a importância das pessoas serem vulneráveis. Então, de se colocarem, de entenderem isso como ponto forte, não como fraqueza, da importância da gente entender os nossos sentimentos, as nossas emoções e como aquilo funciona. Para que a gente leve para dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente de trabalho, quem a gente é, né? Isso não significa se expor para todo mundo, mas é entender para quem que a gente vai, com quem que a gente conversa, e que tá tudo bem a gente ter um dia que não é tão bom assim. Então a minha dica fica com esse livro, que também tem é da Brené Brown, e ela tem como se fosse um documentário na Netflix. Então fica a dica para vocês procurarem. Legal, gente. Dani, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado a convite. Vou deixar todos os links das redes da Dani, do livro, tudo direitinho aqui no Insta, como no Spotify e no canal do YouTube. Mais uma vez, obrigado, gente, pela presença. O Topcast 03 vai ficar no Instagram do Topina Digital, até a equipe poder renderizar, botar os efeitos, a abertura, fazer tudo aquilo bonitinho. E aí, em 24 horas, ele já está nos nossos canais, vocês vão poder acompanhar e escutar a voz e a beleza da Dani, que da minha cara já está cansado, né, gente? Gente, obrigado mais uma vez. Aproveitem, Dani. Mais uma vez, obrigado. E vamos marcar as próximas, que tem muita coisa para a gente aprofundar. Obrigado mesmo. Bora lá. Obrigada, pelo convite.